Bom dia, terceiro ano, tudo certo com vocês? Vamos então hoje dar prosseguimento aqui às nossas aulas, e hoje nós vamos ver a parte de eletrodinâmica, tá? Até aqui a gente estava estudando eletrostática, tá? Eletrostática era o caso em que as cargas elétricas estavam estáticas, né? O próprio nome já diz, elas estavam paradas, ok? E agora, eletrodinâmica, eletro de elétrons e dinâmica vem de movimento, vem de dinâmica, né? As cargas elétricas agora, elas estão em movimento, tá ok? E vamos estudar aí essas cargas elétricas em movimento e os efeitos disso, tá? E a primeira coisa que a gente vai ver é justamente as cargas elétricas em movimento que se chama corrente elétrica, tá ok? Então, imagine o seguinte, isso aqui é um pedaço de fio, tá? Um pedaço de fio, e nesse pedaço de fio existem várias, eu desenhei só 4 aqui, mas são diversas, tá? Muitas cargas elétricas aqui, ok? E essas cargas elétricas, cada uma está com uma velocidade para um canto diferente, tá ok? Uma se move independente da outra, tá certo? Legal. E aí o que acontece? Se eu colocar uma bateria aqui, ligar esse fio aqui numa bateria, eu vou oferecer o que a gente vai ver nas próximas aulas aí, se chama diferença de potencial. Com isso, essa carga elétrica que antes, né, essas cargas elétricas que antes estavam todas indo para um canto diferente, agora todas elas vão se mover em um sentido só. E aqui no caso eu desenhei todas indo para a direita, tá ok? Então todos esses elétrons estão indo para a direita. Isso aqui é o que a gente chama de corrente elétrica, tá? Quando todos os elétrons eles vão todos para um sentido. A gente dá a definição mais precisa aqui, essa definição aqui, ó, é o movimento ordenado dos elétrons, ok? Essa definição mais precisa que você pode ver aí de corrente elétrica, ok? Beleza. E aí, é importante também a gente falar sobre o sentido das cargas elétricas, da corrente elétrica, tá ok? É o seguinte, isso aqui é uma pilha, tá? A pilha, ela tem um polo positivo, que é onde tem a cabeça dela aqui, e o polo negativo, onde não tem a cabeça dela. E aí eu liguei essa pilha num fio, e esse aqui é um zoom do fio, tá? Pra gente ver a corrente elétrica aqui dentro. E aqui continua o fio, beleza. E aí, a pergunta é a seguinte: qual é o sentido da corrente elétrica, né? Essas cargas elétricas estão indo para onde? Do positivo para o negativo ou do negativo para o positivo? Bem, o que acontece? Antes dos físicos terem a resposta para essa pergunta, eles já estavam usando a corrente elétrica, tá? E para poder usar a corrente elétrica, eles adotaram um sentido. Eles apenas foram lá no Mamãe Mandou e tal, não tô brincando. Mamãe Mandou não, na verdade eles teve todo um raciocínio lógico para eles adotarem esse sentido aqui, do positivo para o negativo, tá ok? Então, para lá. Esse sentido, já que foi um sentido adotado pelos físicos da época, um sentido que os físicos convencionaram, a gente chama de sentido convencional, tá ok? Só que depois foram sendo feitas descobertas e tal, e descobriram que, na verdade, não é esse sentido real. Na verdade, o sentido real é ao contrário, é indo do negativo para o positivo, ok? Então, esse aqui é o sentido real, é o sentido que realmente existe, do negativo para o positivo, e o sentido que os físicos convencionaram na época dele, na época que foi descoberto, na época que isso aqui foi descoberto, é o sentido convencional, tá ok? Aí você pergunta, professor, qual que eu devo usar? Bem, não vai fazer a mínima diferença em qual você usar, tá? Nas suas contas, você vai ver conforme o tempo vai passando, que não importa qual sentido você vai usar, os dois vão estar certos, tá? Tanto é que os físicos da época eles faziam as contas deles e conseguiam fazer um circuito elétrico funcionar através desse sentido convencional, tá ok? Nenhum dos dois casos vai estar errado, ok? Beleza. E aí, sabendo sobre esse sentido, agora vamos aprender um pouquinho sobre a intensidade da corrente elétrica, né? Vamos dar então um valor para essa corrente elétrica, tá? E como é que a gente calcula o valor da corrente elétrica? Bem, lembra o que era corrente elétrica? O que é corrente elétrica?
Corrente elétrica são essas cargas se movimentando de forma ordenada, correto? Bem, se muita carga passa por aqui, então a corrente elétrica ela é alta. Agora, se poucas cargas passarem, a corrente elétrica ela é a corrente elétrica mais baixa, correto? Então, do que depende a corrente elétrica? Ela depende de quantas cargas passam por segundo, certo? Se em um segundo passa muita carga, então a corrente elétrica ela pode ser considerada alta, né? Agora, se em pouco tempo, né, nesses mesmos um segundo, passar pouca corrente elétrica, pouca carga elétrica, então essa corrente elétrica ela é considerada corrente elétrica baixa, né? Então, é isso que é a definição nessa fórmula aqui. Corrente elétrica é o quanto de carga, lembra-se que é de carga, né? Quanto de carga elétrica passa no circuito por unidade de tempo, por segundo, certo? Então, no sistema internacional, as medidas ficam assim, né? A carga ela é medida em Coulomb, C, e o tempo é medida em segundo, S, né? Então, a corrente elétrica ela é Coulomb por segundo. Aí, como a corrente elétrica ela é muito importante, a gente deu um nome para ela, tá? Deu uma unidade de medida específica para ela, que é essa unidade de medida aqui, ó, A, que é amperes, tá? Então, a unidade de medida de corrente elétrica pode ser Coulomb por segundo ou amperes, qualquer uma dessas duas unidades, tá? A mais usada, que você vê, com certeza já viu aí em algum circuitinho que tenha na sua casa, seja com uma pilha, né? Seja em qualquer lugar, você vai ver que envolver eletricidade, você vai ver esse valor aí, né? Esse A de ampere, ok? Beleza. Sabendo disso, agora vamos estudar sobre os tipos de corrente elétrica, tá? Então, existem dois tipos de corrente elétrica. A corrente elétrica ela pode ser contínua, que a gente dá a sigla de CC, ou pode ser alternada, que a gente dá a sigla de CA. E qual que é a diferença entre as duas? A corrente elétrica contínua é quando, conforme o tempo vai passando, ela não muda, ela permanece sempre igual. Então vamos colocar assim, ó, nesse gráfico aqui, gráfico onde esse eixo aqui é a corrente elétrica e o eixo do X é o tempo, tá? Então colocar aqui, ó, no tempo de 0 segundos, né? Aqui o X é 0 aqui, né? O T é 0 aqui. Então a corrente elétrica tem esse valor. Se passar um tempo, ou seja, a gente avançar um pouquinho temporalmente aqui nesse gráfico, a corrente elétrica ela continua na mesma altura, né, no mesmo valor aqui no gráfico. Se a gente passar um pouquinho o tempo, ver mais para a direita aqui no gráfico, a corrente elétrica ela continua também na mesma altura, ela continua nessa linha. Então, não importa o tempo que passar aqui, a corrente elétrica ela vai se manter igual, tá? Essa é a corrente contínua. E também tem a corrente alternada. A corrente alternada é essa corrente aqui, ó, que vai tá o tempo todo mudando de sentido. Então, uma hora ela vai, outra ela volta, vai e volta, e fica fazendo essa figura senoidal, né? Que a gente dá um nome, de uma senoide, tá? Beleza. E quando que a gente usa e quando que a gente usa outra? Corrente contínua a gente usa bastante em circuitos que usam pilhas e baterias, tá ok? A gente sempre vai ver corrente contínua, tá? Até mesmo, por exemplo, quem mexe com o computador sabe que um dos componentes do gabinete é a fonte, né? Assim que você liga a tomada, né, no computador, o primeiro componente do computador em que é ligada na tomada é a fonte. Por quê? Porque a fonte vai justamente fazer o trabalho de converter a energia alternada da sua casa em corrente contínua, ok? Então a energia da sua casa a corrente da sua casa é uma corrente alternada, a corrente do aparelho é a corrente contínua, ok? Beleza. Porque se não fizer essa conversão, né, as peças de computador elas estão programadas para trabalhar com corrente contínua. Se você jogar uma corrente alternada nela, pode danificar alguma peça, tá? Legal, então essa importância, né? Uma grande importância da fonte do computador, ok? Beleza. A gente vai ver aqui, a gente vai estudar, né, no ensino médio, né? Vamos colocar assim, 99,9% de todas as questões que você for ver aí do ensino médio, seja em prova de escolas,
seja em Enem, seja em vestibulares, você vai ver questões com corrente contínua, tá ok? Já se você quiser ver questões com corrente alternada, isso aí já está mais no âmbito da faculdade, tá? Então, se você quiser fazer faculdade de física ou faculdade de engenharia, você vai lidar bastante com essa corrente alternada, principalmente engenharia elétrica, né? Então, aí que você vai ver mesmo essa corrente alternada, tá ok? Beleza, mas então, como o nosso foco, né, é o ensino médio, então a gente vai se ater aqui é a corrente contínua, tá? É aqui que estão as questões que nos interessam, as questões de Enem, questões de faculdade por aí, tá? Beleza. E essas correntes elétricas, elas podem produzir efeitos, né? Alguns agradáveis, outros nem tantos, tá? E que efeitos são esses? Primeiramente, efeito da corrente elétrica, o efeito Joule, esse aqui é o efeito mais conhecido, tá? É o efeito que transforma a energia elétrica em energia térmica. Então, qualquer aparelho que você tenha em casa que seja feito para esquentar, ou seja, transformar a energia elétrica em energia térmica, ele se utiliza desse efeito Joule. Por exemplo, o chuveiro da sua casa. Quando você liga, né, o chuveiro, ele transforma energia elétrica em energia térmica. O ferro de passar roupa também. Comumente acontece com o chuveiro dele queimar, né? O que é isso? O que é o chuveiro queimar? Dentro do chuveiro dele existe uma peça parecida com esse desenho aqui. Isso aqui é a resistência do chuveiro, tá? Isso aqui nada mais é do que um pedacinho de ferro cheio de ondinha. Para que serve isso aqui? Serve o seguinte: os elétrons eles vão passar por aqui, eles vão começar a se chocar aqui nesse fio. No que ele se choca, ele esquenta. E aí ele esquenta a água também, tá? Ele está submerso em água aqui. E aí acaba esquentando a água e consequentemente, você toma banho de água quente, tá ok? Beleza. Próximo, efeito luminoso. Efeito luminoso é efeito de lâmpada fluorescente, né? Lâmpada fluorescente, ela usa esse princípio. A lâmpada fluorescente ela é cheia de um gás ali, e quando você joga os elétrons naquele gás, o que acontece você transforma, né, a energia elétrica proveniente dos elétrons em energia luminosa, tá ok? Um adendo aqui, voltando em efeito Joule, você lembra daquelas lâmpadas antigas, as lâmpadas incandescentes? Aquelas lâmpadas que são assim, ó, tem esse desenho aqui, e aí tem um negócio aqui. Lembra dessa lâmpada? Essa lâmpada é a lâmpada incandescente. Ela usa o efeito Joule. Como é que é isso? Se você tiver uma lâmpada em casa, dá uma olhada só. Aqui dentro, o que tem é várias ondinhas como esse resistor aqui que eu mostrei para você, essa resistência aqui. Então, a corrente elétrica vai passar por aqui e vai esquentar. E aí aqui fica quente. Aqui, né, nessa lâmpada, ela também é cheia de um gás. Um gás que quando esquenta, ele acende. E é isso que acontece. Quando esquenta aqui, excita o gás. E aí o gás ele faz acender a lâmpada, ok? Por isso até que essa lâmpada incandescente ela consome muito mais energia do que a lâmpada fluorescente, né? Porque sempre quando você vê esses aparelhos que tem como função, né, transformar energia elétrica em energia térmica, geralmente eles consomem muita energia, certo? Transformar energia elétrica em energia térmica consome bastante energia, tá ok? Beleza. Mais alguma coisa quanto a isso? Eu acho que não. Então vamos para a próxima. Efeito magnético, a gente vai ver isso aí lá para o terceiro ou pelo quarto bimestre, tá ok? A gente vai ver esse efeito aí. A gente vai ver que quando a corrente elétrica ela passa por um campo magnético, ela muda o campo magnético. Por exemplo, a gente vai ver o exemplo de uma bússola. Uma bússola sempre aponta para o norte, correto? Bem, quando a bússola aponta para o norte, é quando ela não está em presença de uma corrente elétrica passando ali perto dela, né? Agora, quando tem uma corrente elétrica passando perto de uma bússola, o que a gente nota é uma deflexão, é que ela não aponta mais para o norte, e sim para um outro lugar, certo? A gente vai ver isso com calma aí nos próximos bimestres.
O próximo efeito é o efeito químico. Isso aí é mais para a área de química mesmo, na área de eletrose. E o efeito fisiológico é o efeito menos agradável dessa lista, né? Que é o efeito numa descarga elétrica, né? Na contração dos músculos. E já não é um efeito muito bom. Beleza. Próximo aqui, a gente vai fazer um exemplo. Um exemplo que eu acredito que seja a maior dificuldade esteja nas contas, né? Então vamos fazer um exemplo com essas contas, tá ok? A conta lá da corrente elétrica, tá? Da intensidade da corrente elétrica. Então vamos lá, vamos fazer esse exemplo aqui. É uma carga elétrica de 1.800 coulombs passa pela seção reta. A seção reta é isso aqui, ó. Um fio. Pensa um fio. Seção reta é essa seção aqui, ó. Certo? É a carga passando por aqui. Por aqui por dentro, ok? Beleza. De um condutor, né, de um fio, durante 1 hora, determine letra A corrente elétrica do circuito. Então, beleza. Tá passando uma carga de 1.800 coulombs por aqui, por esse fio, durante 1 hora, ok? Então, para poder calcular a intensidade da corrente elétrica, a gente vai fazer aquela formulinha, carga elétrica sobre o intervalo de tempo, né? Então, lembre-se, a carga tem que estar em coulomb. Ela está em coulomb? Sim, beleza. O tempo tem que estar em segundo. Está em segundo? Não, está em hora. A gente vai ter que transformar de hora para segundo, né? Então, vamos fazer isso? Vamos lá. Então, a gente sabe que 1 hora tem 30 minutos. Então, desculpa, tem 60 minutos, né? 1 hora tem 60 minutos, correto? Beleza. E 1 minuto tem 60 segundos. Então, vamos multiplicar esses 60 minutos por 60. E 60 vezes 60 vai dar 3.600. Então, 1 hora tem 3.600 segundos, tá ok? A gente transformou a hora para minuto, deu 60 minutos. E depois transformou o minuto para segundo. Bem, 60 minutos multiplicado por 60 minutos 60 segundos de cada minuto, 3.600 segundos, ok? Então, vamos lá, vamos dividir isso aí. I igual a Q, que vale 1.800, dividido por ΔT, que vale 3.600. Vamos cortar os zeros, né? Dá para fazer isso. E aí, dividindo 18 por 36, 18 é a metade de 36. Então, meio ampere, 0,5. Beleza? 0,5 ampere. Então, achamos a corrente elétrica. O ampere, né? Ou, se não quiser escrever 1 ampere, pode ser também o coulomb por segundo. Ok? Qualquer uma das duas está certa, tanto ampere quanto o coulomb por segundo. Beleza, vamos para a próxima aqui. Quantos elétrons passam pelo circuito? Aqui você vai ter que lembrar de carga elétrica. Carga elétrica, a gente viu isso lá na primeira aula. Qual que é a carga elétrica de um elétron apenas? Lembra? Um elétron apenas. É menos... Eu vou colocar em módulo, tá? Para não precisar colocar esse valor negativo. Vamos trabalhar só com os valores positivos aqui, tá? Então, é 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Correto? Legal. E se forem agora 2 elétrons? Qual que é a carga elétrica proveniente de 2 elétrons? O que você vai fazer? Bem, agora são 2 elétrons. Então, agora pega o 2 e multiplica pela carga de um elétron só. 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Multiplicando 2 por 1,6 dá quanto? 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Certo? Então, uma carga só, 1,6 vezes 10 a menos 19. Duas cargas, 3,2 vezes 10 a menos 19. E por aí vai, né? E por aí vai. 3 cargas, por exemplo. O que você vai fazer com 3 cargas? Vai pegar o 3 e vai multiplicar por 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, o valor de uma carga só, certo? E aí, esqueci do Q aqui, né? Q é igual a isso. E aí, o valor disso vai dar 4,8 vezes 10 a menos 19 coulombs. E assim sucessivamente, né?
A fórmula que a gente usa isso, que a gente está fazendo aqui, é o quê? É a carga é igual ao número de elétrons, né? Na primeira parte foi um elétron só, depois a gente usou 2 elétrons, depois a gente usou 3. Então, para calcular a carga, a gente precisa saber o número de elétrons, né? Então, o número de elétrons a gente dá a letra Nzinho, tá? Multiplicada pela carga de um elétron só, que a gente atribuiu o valor de E minúsculo, lembra disso? Então, essa daqui é a forma para você descobrir o valor da carga elétrica, tá ok? É só você pegar o número de elétrons, né? Quantos elétrons tem ali, e multiplicar pelo valor de cada elétron, né? Pelo valor da carga de cada elétron, tá? Então, é isso que a gente vai usar aqui. Então, Q igual a NE. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos usar esse valor aqui em módulo, porque a gente, o interessante para a gente agora é só o valor positivo, o valor negativo não nos interessa nesse momento, tá? Então, o valor da carga que a gente tem, qual que é o valor da carga aqui nesse exemplo? É 1.800. Então, 1.800, eu vou trocar aqui, ó, 1.800. Igual a Nzinho, quantos elétrons tem, é isso que a gente quer descobrir. Então, eu vou deixar o N aqui, multiplicado pelo valor de cada carga. Cada carga tem quanto? 1,6 vezes 10 a menos 19. 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Esse cara aqui está multiplicando, passa para lá dividindo. 1.800 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19 igual, né, a N. Fazer o seguinte, eu vou transformar esse 1,6 aqui, vou transformar ele em 1.600. Por quê? Para ficar na mesma ordem dos 1.800 aqui de cima. Vai ser mais fácil para dividir, tá? Então vamos lá, então vamos fazer isso. N é igual aos 1.800 sobre 1.600. Se eu andei aqui com a vírgula, quantas casas? Estava aqui, né? 1, 2, 3 casas para a direita. Eu vou ter que compensar nesse 10 a menos 19 aqui. Se eu aumentei esse número, eu vou ter que diminuir o 10 a menos 19, né? Então, diminuindo ele, tem que diminuir 3 casas, né? Porque eu andei 3 casas aqui. 19, 20, 21, 22, menos 22. Correto? Beleza? Beleza. Agora é só dividir os 1.800 pelos 1.600. Vamos dividir esse número aí? Então, vamos lá. Primeiramente, eu posso cortar o 0 com 0, né? Vai ficar 18 sobre 16. Vai ficar aí próximo de 1,1 ou 1,25. Vai ficar alguma coisa assim, tá? Vamos deixar só 1,1 mesmo, tá? Vezes 10. Aqui, o 10 elevado a menos 22 está aqui na parte de baixo. Eu posso colocar lá na parte de cima. Só que quando eu faço isso, eu vou pegar esse expoente e vou trocar o sinal dele. Vai ficar 22, tá ok? E aí, essa aqui é a resposta, né? Elétrons, né? Elétrons. Então, esse aqui é o número de elétrons que a gente que passa, né, por esse circuito, tá? Só uma coisa aqui, eu disse que você pode deixar 1,1, é porque só trabalhar com uma casa depois da vírgula, pra gente tá ótimo, tá? Você não precisa continuar a sua conta para mais casas decimais, tá ok? E outra coisa, tá vendo que esse número ele é muito grande? É 1,1 vezes 10 a 22, ou seja, você pega essa vírgula aqui e anda com ela para a direita 22 casas. São muitos elétrons, são muitos elétrons. Não sei nem dizer o nome da quantidade desse número, ok? Mas isso é perfeitamente normal, ok? Perfeitamente normal. Quando a gente trabalha com corrente elétrica, o número de elétrons ele é realmente muito grande, tá? Aí você vê a corrente elétrica pequena, né? Meio ampere só. O coulomb, né? A carga nem tão alta assim, é 1.800 coulombs. Perto do número de elétrons é muito pouco, ok? O número em si, né? Então, sempre que você vê, né, que o número de elétrons está grande, significa que não está errado, tá? Acho estranho se você achar um número pequeno, tá ok? Beleza, pessoal, é isso aí. Espero que tenha entendido. Façam a lista de exercício. Falou, valeu, até mais e tchau, tchau.